Olá, estamos começando o Ela Inspira Podcast. O projeto Ela Inspira é para trazer discussões a respeito do direito de família, mas não só sobre a ótica do direito, da advocacia. E hoje, para iniciar esse projeto aqui no canal do YouTube, eu trouxe o meu marido, Marco Túlio, para conversar sobre o tema comigo. Vamos, tem muito assunto aí pra gente falar sobre família, né? Relacionamento e tudo mais. Vamos junto. Aproveitar para lavar roupa suja aqui com ele. Talvez. Tem muito tempo que a gente não conversa, né? Bom, meu nome é Marina, sou advogada, sou especialista em direito de família. O meu escritório, Lemes Teixeira Advocacia, trabalha com direito de família e muitos casos no nosso dia a dia, né? E aí a gente vê muitos casos na mídia aí também. O mês de setembro foi o mês que muitos famosos se divorciaram, né? E aí eu trouxe o meu marido para esse episódio para trazer um pouquinho do sopro de esperança aí dos relacionamentos, né? Sim. Antes da gente começar, eu vou fazer o papel de marido aqui dos relacionamentos, pedindo o pessoal aí para se inscrever aí no canal, compartilhar, chamar os amigos aí para assistir. E tenho certeza que vocês vão gostar demais. Isso aí. E manda ideias de temas para a gente trazer também, para a gente discutir. Sobre direito de família, né? Claro. Bom, então, peço o Marco Túlio para se apresentar, falar o que ele faz, além de ser meu marido, pai da minha filha, Maria Laura. Mas vou deixar a palavra com ele para ele se apresentar aí. Então, eu sou Marco Túlio, né? Sou empresário, sou planejador financeiro, tenho uma empresa de gestão financeira, né? A parte envolvendo planejamento financeiro que chama Forplan. Então, peço o pessoal aí para também já se inscrever aí no nosso canal, né? O Sem Financeiros, né? Simples e Sem Financeiros. A gente tem o JCast também, a gente já gravou alguns episódios. E sou pai da Maria Laura, marido da Marina. Então, tem esse desafio, né, de conciliar a vida de empresário, de pai, de marido. Ainda tem muita coisa para a gente poder abordar aqui, né? A gente sabe que a rotina não é algo tão trivial assim no dia a dia, né? Tem que ter um jogo de cintura muito grande, né? E muitas vezes, né, esse pode ser um dos grandes motivos assim dos divórcios aí no dia a dia, né? Então a gente viu muitos casos no mês de setembro, né? A gente fica lá fazendo as fofoquinhas lá, né? Jurídicas que vocês falam lá no escritório. Mas teve muito caso aí no mês de setembro, né? Que tomou repercussão aí na mídia. Bom, então vamos direto ao ponto, né? Bom, no mês de setembro, tivemos várias notícias aí dos famosos que se divorciaram. A gente não tem um número, né? Se aumentou, se diminuiu o número de divórcios no mês de setembro, né? Mas o fato é que diversos relacionamentos no mês de setembro terminaram, né? E aí a gente teve o caso da Luísa Sonza, que o Chico traiu ela, né? Num bar, e aí eles terminaram. Tivemos Paula Fernandes, tivemos Sandy, né? Recentemente aí o anúncio do Kaique Brito também, que está divorciando. Mas queria que o Marco Túlio trouxesse aqui um sopro de esperança aí, né? Para as pessoas que... O que é o bom do relacionamento, o que é o bom do casamento, né? Sobre a visão aí financeira também. Enfim, né? Para trazer um pouquinho dessa outra visão aí para o público. Eu acho que eu tenho uma visão, né? Antes de falar do ponto de vista do direito, que vai ser falado também, do ponto de vista financeiro, eu tenho um ponto de vista que é o meu pessoal, né? Eu acho que como pai, com os valores que a minha família me ensinou, né? Meus pais também, como cristão. Então, assim, eu vejo hoje, eu imagino que deve ser um turbilhão, a gente está falando de famosos, né? Já é difícil para o nosso relacionamento com interferência de pessoas próximas e sem tanta mídia, assim, né? Imagina influenciado por pessoas que estão fora o tempo todo, né? Pessoas comentando sua vida sem saber, isso não é coisa fácil. Só que o casamento, né, a gente, como pai, como cristão, o meu papel de ensinar minha filha é que muitas vezes a gente precisa entender que vai ter altos e baixos, né? Casamento não é um conto de fadas, né? Eu vejo muita gente entrando num casamento, e não só falando desses casos, mas pessoas próximas da gente entrando num casamento como se tudo fosse mudar a partir dali, né? Não só o casamento, muitas pessoas colocam essa responsabilidade, inclusive, nos filhos.
O casamento tá ruim, a pessoa vai lá né, e fazem um filho, né? Ou o relacionamento tá ruim e decidem casar, como se aquilo ali fosse a salvação. E na verdade pode ser só o estopim de um problema muito maior, né? Então acho que as pessoas precisam ter consciência, em primeiro lugar, do que é um casamento. O que Só envolve, uma coisa né? que eu tô lembrando aqui, eu falo muito de regime de casamento, né? E aí eu falo assim, se as pessoas escolhessem o regime de casamento com o mesmo carinho que conhecem, que escolhem os bem casados, né? A gente teria muito menos problemas levados ao judiciário. E aí, toda vez que alguém vai casar, né? Eu falava assim, você ficou noivo? Tem que conversar de regime de casamento. Ficou noivo? Tem que conversar de regime de casamento. E aí eu sempre escuto assim, Marina, mas eu não caso para eu separar. Eu também não, né? Na época do nosso casamento, até eu postei bastante nas redes sociais falando de regime de casamento, mas eu também não caso para separar, né? Mas e se acontecer? E outra coisa, e se o outro falecer, né? Quem são os herdeiros, né? E aí as pessoas não querem conversar sobre isso, né? E eu falo muito assim, né? Que que casamento, de uma forma geral, é um contrato, né? E as pessoas falam, não, mas isso é uma forma muito simplista de ver o casamento. Pode até ser, mas realmente é um contrato, né? Tem as cláusulas ali jurídicas que tem que ser debatidas, né? Qual que é o regime de casamento e tal. Mas tem um ponto que é o que é o justo para aquele casal. E que o judiciário não leva em consideração, né? Que isso são cláusulas a ser debatidas também antes do casamento, né, Marco Túlio? Assim, do ponto de vista, igual você falou, assim, o casamento é um contrato. Ok, eu concordo. E quando você fala assim, as pessoas gastam mais tempo olhando os bem casados do que olhando regime de casamento. E eu acho que para finanças, né? Eu que estou falando como finanças, a gente usa uma analogia parecida com essa, porque essa é a realidade, né? Então, as pessoas gastam mais tempo também olhando um liquidificador, um eletrodoméstico, características de um eletrodoméstico quando vai comprar, do que escolhendo o investimento que ela está fazendo. Então, acho que isso é até um comportamento do ser humano, né? A gente quer ir pela zona de conforto, a gente quer seguir o caminho mais fácil. No caso de ser um contrato, né? Eu gosto... Essa analogia, ela é muito interessante quando a gente pensa que pode dar errado, né? O casamento não é só um contrato. Mas, então, para o direito talvez seja, né? Mas no dia a dia não é só isso. Então, quando eu vou casar, eu não caso pelo contrato. Mas eu preciso olhar as garantias. Quando eu vou investir, eu não escolho um investimento para dar errado. Mas ele pode dar errado. E se der errado, quais são as proteções? Como é que está protegida? E aí, na maioria das vezes, entra essa questão da justiça, né? Do senso de justiça, porque cada um tem um senso de justiça diferente. E aí é o que eu falo, né? Porque quando chega lá no meu escritório, já está divorciando, né? Só que a justiça não leva em consideração o que é o justo para aquela parte, né? Para aquelas pessoas que estão envolvidas ali. Ela não leva em consideração. E aí eu escuto muito assim, Marina, isso não é justo. Sempre foi eu que fiz assim, sempre, né? Mas a justiça não leva isso em consideração. Não, se fosse todo mundo considerasse justo as mesmas coisas, nem divórcio teria, a gente não teria esse problema, né? Então, a maioria dos relacionamentos vai ter problema porque a gente discorda, né? Eu e você, a gente discorda o tempo todo. Então, é aí que vai minando até chegar num ponto de divórcio, aí é normal, faz parte. E aí, achar que chegar lá no divórcio vai ser consensual, assim, são poucos os casos. Ele pode até começar de uma forma amistosa, mas no decorrer do processo, a maioria das vezes ele não é amistoso. E eu gosto muito de música, né? A gente estava até conversando com o pessoal do estúdio aqui, que eu já tive um estúdio antes, e tem a música do Skank lá, né? Os nossos conterrâneos aí, que falam que toda história tem 3 lados, né? A minha, a sua e a verdade, né? Existe eu tenho a minha visão, você tem a sua, mas existe os fatos de verdade, que é o que realmente acontece. Porque cada um vai narrar da forma que é mais conveniente, né? E na maioria das vezes você usa uma expressão muito forte, assim, que quem sofre é a criança, né? Você fala, né, que em terra de elefante quem sofre é a grama. Né? Uhum. Então é um pouco disso. Para quem tem filhos, então, analisar um pouquinho com mais cuidado, né, antes de tomar uma decisão. É uma decisão definitiva, né?
Igual você falou, ninguém casa para separar. Então, quando a gente vai tomar decisões definitivas, a gente tem que ter um pouco mais de diligência na hora de tomar a decisão, né? Tudo que envolve mais risco, eu tenho que ser mais diligente, né? Então, a gente mesmo lá na empresa, na semana passada não, foi anteontem, né? Porque teve feriado, a gente tá gravando pós-feriado, né? Não sei quando vai ao ar, mas estamos gravando pós-feriado. E aí a discussão foi essa. Cara, a gente tá pensando em contratar uma consultoria que vai custar um valor considerável. E se é um valor considerável, tem que ter mais diligência do que eu fosse comprar algo do dia a dia, né? Da manutenção no ar-condicionado é algo que acontece lá com frequência. E o custo, às vezes, é irrisório. Mas vou contratar algo que pode me matar, né? Eu tenho que ter mais diligência, tem que fazer uma análise mais criteriosa ali, né? E você não saber do risco não quer dizer que ele não existe. Então eu vejo que esse é o problema na maioria das vezes. Chega na hora do divórcio, a pessoa não sabe o que é que vai acontecer, né? E aí vira o caos. Porque ela começa a descobrir coisas que não estavam... E assim, né? Quando a gente fala que o casamento é um contrato, não necessariamente é um contrato escrito, né? Pode ser um contrato escrito, né? Que é o pacto pré-nupcial, que a gente vai lá e estabelece as cláusulas que a gente quer do contrato. Então, a gente pode... Primeiro, conversar sobre regime de casamento. Segundo, estabelecer lá, né, como que vai ser a divisão de despesa, quem ganha mais paga mais, ou dividir tudo igual, né? Isso a gente pode estabelecer lá no pacto pré-nupcial. Mas existem algumas cláusulas do contrato que são cláusulas verbais. Então, às vezes, chega lá no meu escritório e fala assim, eu tô me divorciando porque eu não quero ter filho e ele quer. Né? E isso é um ponto que tem que ser alinhado antes do casamento. Porque se um quer, o outro não quer... Existe a possibilidade desse outro mudar ou não? Né? Então, acho que o erro é as pessoas querer mudar as outras pessoas. Depois do casamento, né? Porque às vezes eu escuto, eu achei que com o casamento ele ia mudar. Não sempre fez assim, né? Ele ou ela, né? Não tô aqui para defender homem ou mulher, não, né? Ele ou ela. O pastor Cláudio, ele fala assim, tem um vídeo dele que ele fala assim, que as pessoas são mais... O segundo casamento, ele tende a durar mais do que o primeiro. Mas é porque a pessoa tende a ser mais tolerante no segundo porque ela tem vergonha de ir pro terceiro. Então, essa questão de saber o limite ali do outro, né? Ele falou brincando isso, com certeza, mas a gente saber o limite ali do outro, né? É muito importante também, né? E às vezes a gente desconsidera né? Igual, por exemplo, eu sou católico, né? Um dos procedimentos do padre lá, antes de decidir se vai te casar ou não, ele pergunta algumas dessas coisas que você está falando. Você está disposto a ter os filhos, né? Isso fica muito bonito lá na celebração, né? Mas aquilo lá já é discutido antes. Só chega na celebração após... Para quem não sabe, para quem está vendo em casa aí, né? E pensa em casar na igreja, o padre vai te perguntar antes, né? Quando chega na igreja ali, já é uma confirmação. Então ele pergunta isso antes, por quê? Justamente pensando nisso, né? Se o casamento é até a morte nos separe, isso não quer dizer que não vai acontecer, mas ele não tá falando assim, você vai ter filho? Não é isso. Ele tá falando assim, você está disposto? Porque se uma das partes não estiver disposto, um tá e o outro não tá, realmente a probabilidade de dar errado é muito grande. Então não é só por um fundamento católico, né, você citou o pastor Cláudio, ou de direita, ou qualquer coisa, ou qualquer crença que você tenha na sua família, é porque a sabedoria ali, a experiência de quem está do outro lado já disse que se você não alinhar isso antes do casamento, a chance de dar errado durante é muito grande. Então alinha essas expectativas antes, né? Como eu disse, isso não é fórmula do sucesso, né? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube que é justo e justiça, né? O conceito de justo e de justiça. Então, depois você rola aí no feed do YouTube, que tem esse vídeo lá, justo e justiça. É bem diferente, né? Porque o que pode ser justo para mim não necessariamente é o que a justiça vai julgar naquele processo, né? Mas depois vocês voltam lá e assistem esse vídeo, que é a diferença, né, de justo e justiça. Porque a justiça não necessariamente ela vai ser justa, porque o conceito de justo, ele é muito pessoal, né?
Marco Túlio, quando a gente foi casar, eu lembro que muitas pessoas falaram com você assim, não, Marco Túlio, mas você tá fudido, casar com advogado de família, né? Sua mãe mesmo ficava brincando, não, esse tal do advogado de família é chato demais, porque a gente falava muito de regime de casamento, né? Não sei se você lembra desses episódios. Minha mãe mesmo brincou, falando um pouco antes do nosso casamento da igreja, falando com você assim, não, Marco Túlio, você faça esse casamento dar certo, né? Eu já era advogada, né? Quando a gente casou, já era especializada na vara de família, meu escritório já era especializado. E a gente conversou bastante, né? Sobre algumas coisas que eram valor para você, valor para mim, o que era diferente, né? O que a gente pensava muito diferente, né? Respeitar o limite de um e de outro aí. Mas acho que você pode trazer algumas dicas aqui do que a gente aplicou antes do nosso casamento, né? Dizer que eles estavam certos, né? Casar com advogado de família não é fácil, não. Tá ali na cola o tempo todo. E eu fico brincando lá, quando a gente vai ver no dia a dia, né, do advogado, eu fico brincando com os meninos que trabalham lá, né? Putz, eu tô ferrado, né? Os seus clientes falam muitas vezes, coitado do Marco Túlio, mas não é por isso, né? É mais no tom da brincadeira, né? Pela característica do advogado. Antigamente, eu não sei se hoje é assim, né? Mas falava assim, né? Que metade dos bens ficam com o advogado, né? O pessoal fica brigando na partilha, mas tinha que brigar era com o advogado. Mas hoje não é assim mais, né? Eu acho que as relações mudaram muito, né? A forma de lidar, principalmente com ter um especialista na área, que aí eu acho que é a vantagem de ter um advogado de família. Eu falo assim, que o advogado, porque na nossa lei brasileira, né, o advogado ele é obrigatório no divórcio. Mas eu falo assim, se o advogado fosse obrigatório quando você vai casar, habilitei lá no cartório para eu casar. Tá, então é obrigatório a consulta com o advogado. A gente teria muito menos problemas levados ao judiciário, né? E aí não importa o regime de casamento, importa muito mais alinhar a expectativa e entender o que aquele contrato de casamento ele está prevendo, do que, né, qualquer outra coisa ali na hora do casamento, né? Mas ainda assim, né, mesmo tendo um advogado na parte anterior, a gente vê muitos advogados darem orientações erradas, né? Aí se a orientação é errada e começa o problema errado na origem, não adiantou nada. Então, a vantagem, né, eu sempre falo isso de você, né, que é a sua especialização em pessoas, em primeiro, porque o direito é a sua parte de obrigação, né? Você é obrigado a ser uma boa advogada. Isso é o seu trabalho, é isso que você vende. Mas o entender a pessoa... Porque muitas vezes eu chego aqui e falo assim, Marina, eu tô com sede. Mas não necessariamente... Eu não tô querendo dizer que eu quero beber água. Então entender a entrelinhas ali é muito importante para um advogado. Muitas pessoas já chegaram no seu escritório dizendo que queriam separar, né? E no final não era isso que ela queria. Isso era o que ela estava falando. Então, entender o que a pessoa quer dizer é fundamental. Porque assim você vai tratar a causa. Você não fica tratando o sintoma o tempo todo. Então, quando as pessoas falaram disso lá atrás, essas piadinhas, né, da Marina advogada e tudo mais, mas tem um lado que é muito importante. A advocacia é a sua profissão, né? Ela não é a sua essência. Ela não é né? Ela não é o que pauta todas as suas decisões no dia a dia. Então, lá em casa, quando a gente começou, decidiu a casar e tinha essas distorções de valores, e aí eu acho que isso é natural. A gente já cansou de falar em várias gravações que nossas famílias são de realidades, inclusive financeiras diferentes, né? E tanto religiosa, financeira e etc. Então, como é que ia conciliar isso? Então, foram os acordos que a gente fez anteriormente. Acho que um facilitador é o fato da gente, tanto eu ser planejador quanto você ser advogado, a gente já viu muitos casos. Então, isso, o que a gente pode evitar, tentar evitar. E o que a gente não quer, né? O que a gente não quer no nosso casamento, né? O que a gente não quer na nossa família, o que a gente não quer no nosso dia a dia. Então, isso facilitou um pouco. Mas eu acho que o dia a dia dita muito como a gente vai fazer. Acho que a gente vai brigar. Igual eu já falei aqui, a gente vai discutir, mas está disposto a resolver, né? Está disposto a procurar solução, não abrir mão, não é assim, então brigou, então amanhã a gente vai lá, redige o documento e separa. Não é assim que a vida funciona.
né? A gente não pode abrir mão tão fácil assim, né? Então, acho que entender, buscar soluções. Na empresa tem problema o tempo todo, é assim, você fecha a empresa, então, a partir de amanhã? Então, a gente quer tratar, no outro dia arruma outra pessoa. Não é assim que a vida funciona. Vou falar uma coisa aqui muito polêmica, assim, né? É claro que casamento envolve muito sentimento, emoção, óbvio, né? Isso é claro, né? A gente só casa tendo amor, né? Etc. Mas essa decisão não pode ser só isso, né? Tem que ter outras coisas também atreladas, né? Não pode ser uma decisão só emocional. Eu amo fulano, não sei o quê, e vou casar a qualquer custo. Não. Precisa ser alinhadas as expectativas antes, né? Porque existem valores nossos que a gente não abre mão, né? Então, a mulher tem o sonho de vida de ser mãe. E aí ela ama uma pessoa que não quer ser pai, né? E aí, vai ter filho a qualquer custo e, né, o pai não vai ser presente? Ou ela vai abrir mão disso? Então, assim, a gente tem que ter muita consciência de quais são os valores nossos que são inegociáveis, né? Eu acho que você falou um ponto bom, porque assim, casamento envolve abrir mão. Você tem que abrir mão de muita coisa. Agora, você não pode abrir mão de ser você. Então, você falou, o que é um impeditivo? Uhum. E quando chega lá no meu escritório, às vezes as mulheres falam comigo, eu não sei aonde que eu me perdi, sabe? Porque a mulher, às vezes, né? A mulher tem muito sonho, e aí eu sou mulher, tô honrando a classe aqui, né? A gente tem muito sonho de proteger a família, né, do melhor para o filho. E aí a gente vai abrindo mão de muitas coisas que é importante, que são valores para a gente, né? E aí eu escuto os depoimentos assim, eu não sei aonde que eu me perdi, né? E foi deixando de fazer as coisas que eram importantes para ela, né? Eu acho que foi crucial para a gente entender que cada um tem seu papel. Uhum. E aí, muitas pessoas não entendem isso. Todo mundo quer ocupar todos os papéis, né? Todo mundo quer tomar todas as decisões. E não é assim. Cada um tem a sua função. Igual no nosso caso com a Maria Laura, tem coisa que eu nem interfiro, porque isso já é uma atribuição sua. E isso não quer dizer que eu sou omisso. Não, é um combinado. Olha, sobre isso, esse assunto, e até por especialização, né? Lembro quando a Maria Laura nasceu, você foi antes dela nascer, você já estava estudando como é que ela vai se alimentar, como que funciona o sistema de introdução alimentar. Ok, eu não estudei nada disso, né? Então vou seguir aquilo ali que você orientou. Agora, eu decidi que minha filha vai ser cruzeirense. Se eu puder, né? Enquanto eu puder. Ele decidiu por ela. Por ela. Daqui a pouco ela tá gritando Hulk. Não, tá não. Não, pode ser, né? Mas eu tô falando, enquanto eu puder influenciar, isso é algo que eu vou tentar influenciar. Depois que ela tiver vontade própria, ela pode decidir, né? Isso não é impeditivo. Que se ela mudar de ideia do que eu gostaria, que não poderia ser assim. Mas tem coisas que, né, isso já é acordado lá em casa, né? Tipo assim, ela frequenta o clube do Cruzeiro comigo, eu falo de levar ela no estádio, eu comprei a roupa do Cruzeiro. Ela pode ser teimosa? Pode, faz parte. Uhum. Eu vou ter que respeitar. Mas é uma decisão que você não interfere, você não quer passar por cima de mim. Assim como também em outros momentos eu não quero passar por cima de você. Então, assim, a gente tem que ceder, né? Frisar que você é atleticano, mas isso não é um valor tão forte para você, então para que a gente vai entrar numa rota de colisão de algo que nem é tão importante ali para você? Né? O que eu acho muito importante é a pessoa se autoconhecer para ela saber quais são os valores inegociáveis para ela, né? Isso aqui eu não abro mão, né? E aí, assim, se você encontra como uma pessoa que esse valor seu que é inegociável, você tem que abrir mão, você passa a se anular. Né? E aí tem um ponto, porque as pessoas acham que tudo é inegociável. Não, casamento é uma construção de uma nova família. E você vai ter que construir valores diferentes, né? Você chegou com uma série de valores e eu cheguei com outra série de valores. Eu escuto muito o pessoal falar assim, não, mas ela me conheceu, eu já era assim. Tá, e daí? Deixa eu só dar um exemplo prático aqui do que eu falei, porque quando a gente casou, né, eu já tinha minha carreira, eu já trabalhava muito, etc. Um valor inegociável para mim é trabalhar, né? Enfim, né? Minha carreira é muito importante para mim. Se eu casasse com uma pessoa que falasse comigo assim, não, você tem que deixar de trabalhar para você cuidar dos filhos, né? Eu tô me anulando totalmente e tô
não respeitando um valor inegociável para mim, né? Não estou falando que tudo é inegociável, estou falando que existem alguns pontos que são inegociáveis. E para você conversar sobre isso, entender a melhor pessoa para você casar, você tem que se conhecer, né? E não tem como você falar que não vai mudar. Me conheceu assim. Eu vejo muito isso com jogar bola, com festa. Me conheceu, eu jogava bola todo dia. Cara, mas agora não dá mais, mudou. Agora você tem outras responsabilidades. Então, porque você conheceu a pessoa numa balada, ficando com todo mundo, você vai continuar ficando com todo mundo? Não é assim. Então, mudou. Agora, tem coisa que é aquilo que você falou. Isso aqui, pra mim, é inegociável. Se isso é inegociável, ok. Né? Então, esse ponto... Nós estamos de acordo que isso é inegociável? E pode ainda ser que lá na frente a gente perceba que aquele negociável não era tão inegociável assim, mudou. A gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo. A realidade vai mudando. Vai mudando, também, né? O salário que a gente ganhava quando a gente casou era um, hoje a gente ganha outro. Então isso pode fazer a gente mudar de ideia, seja de experimentar coisas novas, fazer viagens, conhecer culturas novas. Ou até mesmo a Maria Laura nasceu, gente, não tinha pretensões de ter filho no início, né? Assim, a gente sempre teve pretensões de ter filho, mas a gente queria curtir o casamento ali um tempo antes de ter o primeiro filho. Então, depois que ela nasceu, a gente aprendeu outras coisas, né? Então isso tudo vai mudando. Você deu uma palestra outro dia falando dos motivos que as pessoas separam, segundo a Forbes. Acho que você pode trazer esses motivos aqui para a gente conversar e até dar opinião, né, do divórcio do povo, né, das fofocas jurídicas do mundo dos famosos aí. O segundo principal motivo de divórcio é dinheiro, né? E na maioria das vezes não é falta de dinheiro. A maioria das vezes é falta de diálogo causado pelo dinheiro. Então, se fosse dinheiro, os ricos nunca iam separar. Né? Então, quem é rico nunca ia separar. E a gente vê que não é assim. Né? A gente vê, você acabou de citar exemplos lá no começo de vários famosos aí. A Sandy, né? Então a Sandy, os dois têm muito dinheiro, então não vai separar. Os dois eram independentes, né? O Lima lá, a família Lucas Lima lá, ele também já era, não do tamanho da Sandy, mas já era respeitado no meio musical, já tinha uma carreira consolidada, uma história no... E mesmo assim, pra ele já deu vários depoimentos falando que não era fácil ser casado com a Sandy, né? Ele é o marido da Sandy, né? Ele é o marido da Sandy, exatamente. De tamanho que a Sandy é, né? Em termos de mídia. Além de ser da família do Chororó, então, assim, já é um... É muito grande, né? É quase uma entidade, né? A entidade Sandy. Então, isso faz com que essa falta de diálogo, essa falta de alinhamento... a gente sempre usa em algumas dinâmicas de palestra, só para você ter uma noção. A gente, às vezes, entrega um post-it para a pessoa, para o marido, para a mulher, e fala assim, quanto que você gasta todo mês? Aí eu não deixo o outro ver, né? Então, cada um coloca o quanto que acha que gasta. E aí eu peço para guardar. E depois eu dou uma folha com os gastos que as famílias têm no dia a dia. E lembrando de todos os itens, eu peço para anotar, né? Então, por exemplo, prestação, energia, aluguel, qualquer coisa que seja, vai colocando, listando todos os itens, porque ali fica mais fácil de colocar o valor médio. Quando chega ao final, o que acontece? A gente vê que o valor está muito acima do que os dois anotaram, e o pior, o valor que um anotou raramente bate com o do outro ou passa perto. Então, assim, a chance de dar errado é muito grande. E não tem um problema de ser... cada um trata as suas finanças de forma individual. Novamente, alinhou essa expectativa antes. A gente já mudou várias vezes a forma de controlar nossas finanças. Não tem problema mudar. A gente tem que se adequar para aquilo que é o melhor para a família. Mas esses combinados precisam ser claros. Se não existe clareza... Por que as pessoas têm medo de escuro? É porque realmente tem alguma coisa ali? As pessoas têm medo porque elas não sabem o que tem ali. Então, quando eu não sei o que você gasta ou o que eu gasto, isso gera insegurança. Insegurança vai causar outras coisas, né? Aí vai achar que está acontecendo alguma coisa, que tem algum problema. Tem uma pesquisa do CNJ que fala que as pessoas se divorciam não é pela falta de dinheiro.
pode ser também, né? Mas não é pela falta de dinheiro. Elas discordam como que a família gasta o dinheiro. Então, eu quero comprar um apartamento, eu quero viajar para a Disney, né? Então, discorda a forma que gasta o dinheiro. Esse é um dos pontos. Outro ponto que essa pesquisa da Forbes traz é a questão da divisão sem ser igualitária, né, desigual das tarefas domésticas, né? Então, às vezes, né, a mulher fica sobrecarregada com a casa, os filhos, né? E às vezes algumas mulheres até abdicam de carreira e falam, o homem fala, ela não trabalha. Não, ela trabalha sim, né? Ela trabalha dentro de casa, ela só não recebe um salário, né? Então, é essa divisão desigual, né, dentro de casa. É um dos motivos de separação, né? Acho que é o quarto motivo que a Forbes traz lá. Eles listaram alguns, eu não lembro aqui, depois podemos pesquisar aqui, depois eu posso pegar, mas falava muito disso, né? De essa essência de injustiça no dia a dia ali, né? Eu acho que você deveria estar fazendo tal coisa enquanto eu deveria estar fazendo tal coisa. Isso é normal, também é igual você falou, a pessoa não achar que o fato da pessoa cuidar da criança, acho que não é um trabalho. O fato da pessoa estar em casa não é um trabalho. Eu penso um pouco diferente disso. Eu acho que eu ter a tranquilidade de, né, vamos imaginar que você ficasse em casa cuidando da Maria Laura. Eu ter a tranquilidade que minha filha está sendo bem cuidada no dia a dia, cuidada de gerar renda, isso tem muito valor também. Muitos casais optam por esse caminho. Né? No nosso caso, a gente... E aí a gente volta de novo no regime de casamento, né? Porque se aquele casal fez um contrato que a mulher estaria dentro de casa cuidando dos filhos e não teria renda, e o homem sairia para trabalhar para ter renda, e eles são casados com comunhão parcial, depois ele não pode alegar que ela não contribuiu. Porque ela contribuiu sim, né? Ela fez a parte dela do contrato, né? Que foi cuidar dos filhos. Muitas vezes, nesse caso, ela abre mão da carreira. As pessoas não entendem isso. Mas ela tem idade para voltar a trabalhar. Cara, mas para ela se atualizar para conseguir voltar... Pensa você, como empresário, você vai pegar um currículo lá que tem 10 anos que não tem nenhuma experiência, não tem nada. Você contrataria essa pessoa? É muito mais difícil, né, de voltar para o mercado. É muito mais difícil, as pessoas acham que é fácil. Fala assim, não, então ela tem saúde, ela tem idade, ela volta a trabalhar. Como que volta? O judiciário entende assim hoje, né? O que acontece? Assim, né, só para concluir em relação ao regime de casamento. Então... a mulher deixou de trabalhar e o homem continuou a carreira e ele que bancou a casa, né? Bancou os filhos, a gente tá etc. falando homem e mulher porque historicamente é mais comum, né? Mas pode ser ao contrário, né? E é casado com comunhão parcial, se esse casal viesse divorciar, ela tem sim direito à metade de todo o patrimônio. Você não tem que querer dividir, né? Porque eu não acho justo, porque ela não contribuiu financeiramente. Tá, ela ficou dentro de casa cuidando dos filhos, ela trabalhou, só não teve a renda, né? Então, assim, ela tem direito à metade. Só que quando vai para o judiciário, o que acontece? Ela tem direito à pensão, né? Marina, não trabalha, eu tenho direito à pensão. Bom, depende muito, né? Se for uma mulher mais velha, de uns 60, 70 anos, que nunca trabalhou, abdicou da carreira ali durante 20, 30 anos para cuidar dos filhos, ela vai ter direito, sim, à pensão. Né? Para essa mulher é muito mais difícil de voltar para o mercado. Agora, se a pessoa é jovem, tem 30, 40 anos, dificilmente o juiz vai fixar uma pensão alimentícia ali para aquela mulher, né? Então, assim, dica para as mulheres, né? Que trabalhe meio horário, né? Mas não abdique 100% da carreira, porque hoje o judiciário tem um entendimento divergente, né, disso. Antigamente era muito comum, né? A mulher não trabalhar e depois viver de pensão. Hoje já não é tão comum e o judiciário não tem entendido dessa forma. Novamente a gente volta para o negócio de justiça. A justiça diz que não vai ter a pensão. Se é justo ou se não é, isso é discutível. Então as pessoas têm que mitigar esse risco, né? Como que eu posso mitigar? Se mantenha atualizado. Ou sei lá, ou então assuma que alguém vai ter que te bancar pro resto da vida. E aí tá tudo certo. E assim, eu vou trazer um ponto aqui, porque quando a Maria Laura nasceu, né, quando a Maria Laura nasceu, eu sempre trabalhei muito, né, eu já tinha minha carreira, eu já tinha meu escritório, já tinha gente que trabalhava comigo ali, né, e a Maria Laura foi 100% planejada, né, a gente planejou para ter ela, né, então... e aí, né, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? A gente sempre acha que a gente está fazendo pouco pelos nossos filhos. Eu queria ficar mais tempo com ela, né? Então, assim,
é uma decisão muito louvável das mulheres, e eu não tô aqui para julgar, né? Que elas fiquem dentro de casa cuidando dos filhos. A gente conhece várias mulheres que fizeram essa opção, mas entenda as consequências, né? E o que é mais importante da consulta com o advogado é entender quais são as consequências jurídicas de todas as decisões da nossa vida, né? E as decisões são tão enviesadas que, por exemplo, até um caso sobre isso, assim, a gente fez só um da família trabalhava, só um homem trabalhava. E aí a família tinha um sonho de realizar algumas coisas. E aí a gente, se ele morrer, a família vai passar necessidade, então é importante ter o seguro de vida para bancar a educação da criança, para bancar a própria família, né, o padrão de vida, porque se ele morrer ali, o dinheiro que tem não vai ser suficiente para manter. E a própria esposa querendo cancelar para realizar questões de consumo. Então, a gente vê... Esse foi um caso que você atendeu. É um caso real. Então, muitas vezes as pessoas, olha para você ver, julgam o parceiro, né, do ponto de vista assim, ele não liga. E ele tá lá preocupado fazendo um seguro para a família não... Passar necessidade. Na ausência. Mas a outra parte que deveria estar mais preocupada não está forçando ele a pagar. Cara, isso deveria entrar no contrato. Se eu abdiquei, olha o quanto isso é importante. Se eu abdiquei em mão do trabalho, então beleza, você faça um seguro de vida que se você morrer, que indenize o suficiente para eu continuar fazendo esse combinado. Porque a família, beleza, vai mudar, porque senão... Até porque não necessariamente ela é herdeira dele, né? Exatamente. Né? Ponto polêmico aqui, eu sempre falo de regime de casamento por isso. Né? E tem disso, né? Porque aí o outro fala assim, não vou deixar dinheiro pro Ricardão, né? Mas não tem nada, vai manter o padrão de vida da filha, do filho, da família. Então, é muito importante, porque senão é isso. Aí sim, ela vai ter que arrumar um Ricardão, porque ela vai precisar de dinheiro. Não vai ter outra forma, né? Ou ele, né, precisar de dinheiro, não importa, né? Novamente, a gente tá usando exemplos que a gente vê no dia a dia. E até eu lembro uma vez que eu te convidei para dar uma palestra lá, não sei se você vai lembrar, o pessoal tá perguntando, igual o Serginho Groisman lá, né? Meu amigo mandou perguntar porque recebeu indenização do trabalho. Às vezes saiu da empresa e processou a empresa e recebeu uma indenização. Mas eu tenho que partilhar? Lógico que tem. Né? Se for comunhão parcial. Então as pessoas muitas vezes, mas não é justo, fui eu que trabalhei, né? Aí volta nessa história toda. Então muitas vezes com o salário do dia a dia, o patrimônio que foi adquirido através do salário, eu vejo muita gente não brigar tanto por isso. Já é quase que um consenso de que isso é justo. Partilhar o apartamento que comprou, o carro que comprou. Mas quando entra, principalmente nesse caso que veio um extra de que não estava previsto ali, aí começa a ter esse tipo de problema, né? Mas fui eu que trabalhei. E principalmente depois que você parou, né? Às vezes o dinheiro aparece depois que você parou, aí ninguém briga pelo que não existe. Né? O dinheiro não tá na mesa, igual herança, né? Eu não ligo, não. Aí põe o dinheiro na mesa. Não liga, não. Você vai dar para os outros a sua parte. Isso não existe. Então o problema, às vezes ninguém tá preocupado com isso mesmo, porque não, e assim, tá claro. Quando a pessoa vai casar a primeira vez, né, ela não liga, não quer saber e tal. E aí, quando chega lá no meu escritório, realmente a pessoa não entende nada de regime de casamento, né? Só que depois que ela já passou por um divórcio, por uma separação, né, uma dissolução de união estável, aí ela vai se envolver novamente, aí ela quer entender. Né? E aí eu falo assim, gente, por que não entende desde o começo o que tá assinando, né? Procura o advogado ali, fiquei noivo, dá de presente de casamento lá, em vez de você dar um liquidificador, uma panela, dá uma consulta de regime de casamento que é muito mais fácil, né? O que o advogado vai fazer ali nessa hora? Vai alinhar a expectativa, né? A pessoa tem que entender quais são as consequências jurídicas ali do que ela está assinando. Mas assim, né, tema de relacionamento é muito polêmico, né? A gente poderia ficar aqui a tarde inteira conversando sobre isso, né? Trazendo as histórias aí de quem eu já atendi, de quem que você já atendeu. E às vezes eu escuto muito assim, Marina, como que você acredita em relacionamento depois que você vê tanto esses depoimentos, né? É até bom para eu saber o que eu não quero, né? Não quero me envolver com determinada pessoa assim, né? Mas, assim, é muito polêmico, né? Isso não quer dizer que você vai conseguir desassociar o tempo todo, né? Porque quando você fala ali de casamento, tem hora que eu tenho que te trazer, falar, Marina, não sou seu cliente, eu não sou parte, né? A gente não está discutindo como, né, não, como
A gente tá discutindo aqui como marido e mulher. Isso confunde, às vezes, é normal. Né? Então, é importante entender que isso faz parte. Então, assim, o que eu recomendo para todas as pessoas é que tenha, assim, uma base, né? Talvez nem toda família está estruturada para contratar profissionais o tempo todo, né? Para resolver esses problemas. Terapia, planejador financeiro, consultoria jurídica e etc. Mas eu acho que as pessoas precisam se atentar para isso. Não é uma tarefa fácil casar. Né? O casamento ele é difícil, a convivência é difícil, né? Com todo mundo. Seja no trabalho, seja dentro de casa. É igual o Big Brother lá. Se passar 24 horas com uma pessoa, não é tarefa fácil mesmo, não. Então, assim, o que eu posso dar de dica assim, para todo mundo é se prepare bem. Cara, faça uma terapia. Se você não tem dinheiro para contratar um terapeuta, sei lá, vai no... Se você tem um pastor, né, o da igreja, lá, um padre, que é de graça. O seu padrinho de casamento que você escolheu, que já tem experiência. Então, a importância de escolher um padrinho de casamento, você vai escolher por amizade? Ou você tá escolhendo um padrinho porque na hora que o bicho pegar, você precisa de um conselho dele, que já passou por aquilo. Então, escolha alguém que na hora que o bicho pegar, você possa ir lá e trocar ideia. Escute os mais velhos, que já passaram por isso também. É igual aquela história de pai e mãe, né? Já viu, o pai fala assim, isso vai dar errado. Aí você não escuta. Aí vai lá e dá errado. Você fala, como é que ele sabia? Porque já passou por aquilo, já viveu aquilo. Então escute pessoas que já passaram, não para fazer exatamente o que aquela pessoa decidiu, mas pelo menos você tem um filtro, você precisa entender, né? Então, consultoria financeira, tem vários livros aí, né? Gustavo Cerbasi, vários canais no YouTube, Primo Rico, Natália Arcuri. Direito agora, né? Você tá aí com o canal, tem vários. A informação tá aí. Né? Se você me perguntar assim, né? Sendo super parcial, o que é o mais importante na hora de casar? Para mim é entender regime de casamento e quais são as consequências jurídicas. Porque às vezes as pessoas falam assim, não vou conversar de patrimônio porque é mesquinharia. Não, não é. Porque envolve patrimônio, envolve renda, envolve filho, envolve herança, né? Então, assim, para mim, a dica mais importante, vou casar, decidi casar, é entender sobre o regime de casamento. Que às vezes as pessoas falam assim, vou casar com separação total para não ter que partilhar. Tá, mas e se morrer? Você sabe se ela é sua herdeira ou não, né? Esse é um ponto, porque a maioria das pessoas casam não tendo nada. Né? 100% de nada é nada, 50% de nada é nada. Aí elas não se preocupam com o futuro. Vocês vão progredir, né? Eu espero. O casal. E aí é igual você falou. Mas aí se progredir, nós construímos tudo junto. Só que tem os poréns. Em algum momento um pode ficar desempregado e um ajudar mais. E, igual você falou, vai construir uma casa. Vai comprar um carro. Às vezes um tem mais dinheiro, outro tem menos dinheiro naquele momento. As decisões são diferentes, né? Um quer um carro, outro quer a viagem. E aí? E aí começa a andar em direção ao Para mim, a dica, já partindo um pouco para o encerramento aqui do nosso primeiro podcast, né? Nesse novo formato aqui do canal, né? Seria assim, Marina, dica de ouro, né? Ou que vou casar, ou que eu saí de um relacionamento e tô entrando em outro, né? Até porque eu não faço apologia a relacionamento ruim, não, né? Eu falo assim que as pessoas acostumam com relacionamentos ruins, toleram muita coisa, né? Então, assim, eu não faço apologia a relacionamento ruim, não. É um pouco daquele meme, né? Meu casamento tá ruim. Então separa, né? Que é meme. Ou que vai entrar num outro relacionamento. Entenda sobre regime de casamento. Porque o judiciário não vai levar em consideração o que é o justo para você. Não vai. Eu não posso falar aqui, né, do ponto de vista... Porque quem eu vejo que tem muito essas crenças são pessoas muito religiosas, que não pode separar de jeito nenhum. Mas, sim, eu não tô falando aqui em nome de igreja, tô falando o que eu penso. Cara, você tem direito de arrependimento. É quase que você comprar um produto em 7 dias você poder devolver. Ali, comprou na internet, tem 7 dias de... Cara, você pode ter errado, faz parte. A igreja permite, em alguns casos, você anular o casamento. Então, assim, às vezes a sua crença, o seu nível de conhecimento, às vezes é muito baixo. Por isso que eu recomendo, vai lá e conversa com o líder lá seja o padre, seja o pastor, seja o sei lá o que em cada religião, porque às vezes ele vai te dar o conselho, cara, vai ser feliz.
Você vai ficar vivendo um dos fundamentos da igreja é que você seja feliz. Ela vai querer que você seja triste lá para a vida inteira. Isso não faz sentido, isso é contra o que é a igreja. Mas dica de ouro aí, do Marco Túlio, para relacionamentos, para a gente partir para o encerramento aqui do podcast. Dica de ouro para mim, faça terapia. Mantenha a sua parte emocional em dia. Porque, cara, não é o dinheiro, não é um regime. Geralmente você vai tomar uma decisão emocionada. Né? Então, mantenha a sua mente equilibrada. Invista em autoconhecimento. E isso vai fazer muita diferença ao longo do tempo. Né? Eu poderia dar uma dica financeira, racional aqui, jurídica, mas não é isso. Relacionamento, ele é pautado 90% do tempo pela emoção. No dia a dia, né? Pela emoção, não tem como a gente ficar racionalizando. Essa parte racional é para mitigar o risco. Pode dar errado. Se der errado, eu tô protegido. Mas mantenha a sua saúde mental em dia, eu acho que... Né, então, se eu puder falar aí pro pessoal aí, mantenha a saúde mental em dia e se inscreva no canal. Essa é a dica, se inscreva no canal. Gente, então, esse foi o nosso primeiro episódio do Ela Inspira Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a gente, que a gente vai estar sempre publicando aqui novas ideias, tá? A ideia é trazer pessoas que ajudem a gente a debater o dia a dia, né? Porque o direito, ele não é só feito de leis, regras e contratos, né? Ele tem outras visões de profissionais diferentes, né? Então, a ideia é que a gente traga essas pessoas para enriquecer o nosso debate, tá? Se inscreva no canal e envie esse vídeo aí para aquela pessoa que está precisando ouvir essas dicas de ouro aqui que a gente trouxe hoje, debatendo nesse episódio. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Vamos junto.